A gente vai falar sobre princípios de vendas para o médico que deseja viver de atendimento particular. Cada vez mais a gente entende que mais importante do que você aprender a técnica é você aprender o fundamento por trás da técnica. Então, a gente vai falar sobre esses fundamentos para que você entenda de fato o que significa vender, né? O que está por trás da ciência das vendas. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda empresa precisa vender. Se não vender, a empresa quebra. Isso é fato. E o consultório médico, a clínica particular, eles são empresas, tá? Então, logo, o médico que deseja viver de atendimento particular precisa aprender rápido, muito rápido, tudo que puder sobre vendas. Tem uma história de um aluno nosso. O que acontece? Ele abriu o consultório dele, ele fez todo o investimento no consultório dele particular. Quando foi em março, veio a pandemia. O que aconteceu? Ele ficou desesperado. O que aconteceu com a maioria de nós mortais, né? A gente fica com medo, normal. E aí uma das estratégias que ele teve, né, para correr atrás do prejuízo, ele entrou no nosso curso, né, no CVM. E o que acontece? Ele entrou no nosso curso e uma das habilidades que ele focou muito durante esse ano foi exatamente em quê? Em vendas. Ele entendeu um dos fundamentos, né, que a gente vai falar aqui hoje, que é o quê? Empresa que não vende quebra. E ele não queria que a clínica dele quebrasse. Logo, ele focou bastante em vendas, tá? E hoje ele está surfando aí, graças a Deus, ao mérito dele e também a nossa contribuição e a contribuição também no nosso curso. Ele está muito bem, obrigado. Eu estou falando do Dr. Luiz Felipe Lisboa. O grande lance é o seguinte, existem técnicas de venda, mas as técnicas elas são apenas o resultado dos fundamentos, como eu falei, tá? Desses princípios. Então, quando você domina isso, né, quando você domina os princípios, você brinca com as técnicas. É isso que difere, por exemplo, um chefe premiado, um chefe de um cozinheiro qualquer. O que acontece? O chefe ele dominou os princípios, os fundamentos de como fazer uma comida, um prato delicioso. Quem gosta de comer um prato delicioso num restaurante muito premiado por um bom chefe? Diz aí, eu. Quem que não gosta, né? Então, o chefe, ele brinca com os temperos, ele brinca com os ingredientes. Por exemplo, ele aprendeu a harmonizar, ele sabe o fundamento, o ingrediente tal, colocado de tal forma, ele harmoniza com tal coisa, e aí ele sabe o momento certo de colocar cada ingrediente, né, o tempo de preparo. Um cozinheiro qualquer, ele pode ter até acesso à mesma técnica, à mesma receita, mas se ele não domina os fundamentos, ele acaba metendo os pés pelas mãos. Tá? Então, a mesma coisa é aqui. Pessoal, princípios de vendas para o médico que deseja viver de atendimento particular. Esse é um tema que eu amo, sabe, de paixão, assim, vendas. Eu adoro vendas. Sabe por que eu adoro vendas? Exatamente por conta do primeiro princípio que eu vou falar aqui. Vender significa ajudar. Escreve aí. Por quê? Porque a gente precisa desmistificar essas crenças que nos limitam em relação às vendas. Então, vender, escreve aí, vender significa ajudar. E eu vou provar para vocês por A mais B isso que eu estou falando. Vender significa ajudar. O que acontece? Você que é médico e não está vendendo todos os dias, se você não vendeu hoje de forma proativa, com intencionalidade, você deixou de ajudar as pessoas. Se você não fez uma venda hoje de forma proativa, se você não fez um esforço para vender hoje para algum paciente seu, você deixou de ajudar esse paciente. Sabe por quê? A maioria das pessoas, quando a gente fala em vender, ela só entende um tipo de venda. Mas, primeiro, existem dois tipos de vendas, tá? Existe a venda comercial, onde você troca o seu serviço, o seu produto, por dinheiro. Isso é uma venda comercial, é um tipo de venda comercial. Mas existe um outro tipo de venda que, como médico, a gente está fazendo isso a todo tempo, que é a venda não comercial. Por exemplo, peraí, Sidney, está confundindo. Vamos lá, vou te dar um exemplo disso. Vamos pegar um exemplo aqui da doutora Cecília, que é cardiologista. A doutora Cecília, quando ela consegue vender a ideia de que fazer atividade física para o paciente dela é algo que vai beneficiar esse paciente, quando ela consegue de fato fazer essa venda, esse paciente consegue entender isso, e ele consegue, de fato, mudar os hábitos dele e começar a fazer atividade física, isso é uma venda, tá? E é uma venda que tem um poder, simplesmente, de salvar vidas. É isso que a gente faz todos os dias, né? Como médico, como médica.
a gente salva vidas. Ou pelo menos a gente diminui o sofrimento das pessoas, né? Ou pelo menos a gente consola as pessoas. Mas isso é também uma venda, um tipo de venda. Agora, vamos pegar a questão da venda comercial mesmo. Vamos pegar o exemplo de venda comercial. Vamos pegar a doutora Cecília também. Vamos supor que ela vendeu então para aquele paciente que ele precisa fazer atividade física, convenceu ele da importância disso, usou técnicas de venda, de forma proativa esse paciente aderiu a isso, fez atividade física, melhorou ali a capacidade funcional do corpo, do coração, conseguiu diminuir, por exemplo, dose de antihipertensivo, conseguiu até tirar a dose de antihipertensivo, melhorou outras partes do corpo, enfim. Isso é uma venda. Agora vamos pegar um outro paciente, um paciente que chega lá que precisa, por exemplo, de um ecocardiograma, que eu sei que também que ela trabalha com isso. E esse paciente, ela levantou a hipótese diagnóstica dele ter, sei lá, uma miocardiopatia, ele está com insuficiência cardíaca lá, já descompensada, e esse paciente, ele precisa de um ecocardiograma para ela avaliar ali como é que está a função cardíaca e precisa também, por exemplo, ela pode oferecer para ele um cuidado, um plano de cuidados no pós-consulta, né, que a gente chama de programa de acompanhamento intensivo. Ela pode oferecer para ele, cobrando por isso. Aí ela entra com esse programa, ela, a equipe, né, por exemplo, vamos supor que seja um paciente que precise ali de cuidados nutricionais, de uma nutricionista, de um paciente que precise de uma fisioterapia respiratória, por exemplo. Então ela coloca a equipe dela e ela a serviço desse paciente para ajudar a tirar esse paciente da crise. E ela faz a venda desse programa de acompanhamento intensivo. Quando ela vende isso para esse paciente, vocês concordam? Se ela dominar as técnicas de venda, se ela dominar os princípios de vendas e souber fazer essa venda, esse paciente aderindo a isso, ele fechando, por exemplo, não, doutor, eu quero pagar esse exame, a senhora está me falando que é importante, então eu vou fazer esse exame. E eu quero também esse programa de acompanhamento intensivo aí porque eu quero sair disso. Eu não estou conseguindo respirar, eu preciso melhorar logo, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso cuidar da minha família. Então, vocês concordam que essa venda, mesmo comercial, a doutora Cecília está ajudando esse paciente? A venda, mesmo que ela seja comercial, nesse caso ela está salvando uma vida. Porque imagina, se ela trata esse paciente de qualquer jeito, se ela não entende que vender para esse paciente é importante, se ela não usa as técnicas de forma íntegra, de forma ética, para que esse paciente tenha adesão a essas vendas, a esses tratamentos que ela está oferecendo, esse paciente pode morrer. Ele pode simplesmente dizer, nossa, que médica isso, médica aquilo, né, e vai embora, fica chateado, e aí já começa a achar que todo médico é ruim, não vou mais no médico não sei o quê, acaba indo para casa, piora, e aí o resultado a gente vê todos os dias aí. Então, quando a gente não entende que vender significa ajudar, a gente está deixando de ajudar as pessoas. Seja a venda não comercial, aprendendo persuasão, aprendendo técnicas de vendas, de conexão consciente e inconsciente para que esse paciente confie na gente e ele siga nossas orientações, seja a própria venda comercial, tá? Para que ele melhore também passando por um procedimento que você ofereça.